Olá, pessoal! Hoje vamos saber um pouco mais sobre o vírus H1N1, também conhecido como gripe suína. Vamos entender como ele surgiu, suas causas, seus sintomas e seu tratamento. O vírus influenza H1N1, também conhecido como gripe suína, é uma doença causada pela mutação do vírus da gripe. Os sintomas, que incluem febre, tosse, dor de garganta, calafrios e dores no corpo, são bem parecidos com o da gripe comum, porém as complicações podem ser mais graves. A gripe suína foi reconhecida pela primeira vez na pandemia de 1919 e ainda circula como o vírus da gripe sazonal. É causada pela cepa de vírus H1N1, que começou em porcos. Ele pode levar os pacientes à morte, devido ao agravamento dos sintomas quando comparados a quadros de outros tipos de gripe. A transmissão desse vírus ocorre de uma pessoa para outra, por meio de espirro, tosse e partículas que saem da boca. Assim, é possível pegar a gripe por contato com superfícies contaminadas com gotículas respiratórias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, não há risco desse vírus ser transmitido através da ingestão de carne de porco, apesar do nome gripe suína. O período de incubação do vírus é de 1 a 5 dias, quando começam a se manifestar os sintomas. A doença pode começar a ser transmitida até um dia antes do início do surgimento desses sintomas. O período de maior risco de contágio é quando há sintomas, sobretudo febre. Vale ressaltar que o período de transmissão do vírus em crianças é de até 14 dias, enquanto que nos adultos é de até 7 dias. Porém, também é possível que uma pessoa tenha a doença de uma forma assintomática, sem apresentar nenhuma reação. Os grupos de maior risco incluem as gestantes, crianças, idosos e doentes cardiovasculares. Bom, agora nós vamos conversar com a pediatra doutora Camila Masson, que irá nos tirar algumas dúvidas sobre o vírus influenza H1N1. Doutora Camila, você como pediatra, que recomendações daria para manter a saúde plena? E junto a essas recomendações, o que podemos fazer para cortar o ciclo do vírus? Oi Maria, tudo bom? É uma alegria poder estar aqui com você, respondendo as suas perguntas. Eu achei as perguntas muito legais, muito interessantes, que a gente ficaria um tempão aqui para conversar sobre elas, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? Então, primeiro, quais são as recomendações para uma saúde plena? E dentro disso, como evitar contrair o vírus da influenza, né? E cortar esse ciclo do surto da doença. Então, primeiro, saúde plena. Pela Organização Mundial de Saúde, saúde significa o completo bem-estar físico, mental e social. Então a gente precisa cuidar de tudo isso para que a gente tenha saúde, porque saúde não é apenas não estar doente, não é porque eu não estou doente no momento que eu tenho saúde, né? Então a gente precisa cuidar do físico, né? Se alimentar corretamente, menos alimentos industrializados, mais alimentos in natura, como frutas, verduras, né? Tudo que a gente vai no mercado e nem sabe o que tem dentro, porque a gente nem sabe o que foi colocado dentro direito ali, cheio de conservantes, corantes, tudo isso a longo prazo vai machucando o nosso organismo. Além disso, a atividade física é extremamente importante, não só para o bem-estar físico, para o desempenho físico, mas também como para a memória, para o cognitivo e para a saúde mental, o exercício físico também é fundamental. E dentro da saúde mental, a gente também tem uma coisa que a gente não pensa, né? Mas acaba nos afetando, que é como a gente lida com os nossos sentimentos ruins. Quando a gente não sabe lidar com esses sentimentos ruins, a gente adoece, porque a gente guarda a mágoa, a gente guarda a raiva e não sabe o que fazer com eles. E aquilo vai gerando processos de mais depressão, né? De sentimentos de tristeza que a gente às vezes não sabe lidar. E acaba adoecendo, porque o nosso sistema imunológico também depende disso, né? Outra coisa é diminuir um pouco a rede social, né? A rede social tem muita informação que a gente não precisa ver, né?
um estímulo muito excessivo e querendo muito que a gente seja feliz o tempo todo, sendo que na vida a gente não vai conseguir ser feliz o tempo todo, né? E a gente se frustra, e a gente fica nervoso e não sabe como lidar. Essas são algumas das dicas que a gente ficaria aqui muito tempo conversando, tá? Mas a gente vai pular para a próxima parte da pergunta, que é como evitar contrair a gripe e como cortar o ciclo do surto da doença. Né? Então, a influenza é causada pelo vírus, né? A gripe é causada pelo vírus da influenza, e que a gente tem que pensar como age um vírus, né? O vírus, ele acaba entrando dentro da célula para se propagar, para gerar a doença. E então, o que primeiro que a gente tem que pensar é como não contrair o vírus, né? Que vai ser através de higiene adequada das mãos, não ficar em ambientes públicos fechados, né? Principalmente em época de inverno, onde a circulação de vírus acaba sendo maior, porque os locais ficam mais fechados. Álcool em gel, né? É também importante dentro dos locais públicos. Quando a gente está com muita gente, é importante que a gente tenha a higiene adequada das mãos. Sempre que for tossir ou espirrar, sempre colocar a mão para que a gente não espalhe o vírus. E depois higienizar a mão logo em seguida, né? Tudo isso são dicas pequenas de parte da higiene para a gente cuidar. Doutora, como você explica o fato de tantas pessoas vacinadas estarem contraindo a doença? Acontece muitas coisas. Lembra que a gente conversou que a gripe é o vírus influenza? Esse vírus, ele sofre bastante mutação. Então, a gente foi vacinado para um tipo específico de vírus, geralmente para 3 subtipos de vírus, tá? E podem começar a circular outras variedades desse vírus. Ele pode sofrer mutações e que a vacina não cobre esses vírus, né? Porque ele vai entrar em nós. Esse vírus vai entrar nas nossas células e os nossos anticorpos, os nossos soldados, né, de defesa, eles vão entrar em contato com esse vírus e eles não estão preparados para isso, porque é um material novo. Apesar de ser a mesma carinha, né, apesar do vírus estar com a mesma cara, alguma coisa mudou e faz com que o anticorpo não reconheça e não saiba brigar com esse vírus, né? Não estejam todos os soldados prontos, aí ele vai brigar, mas nisso a doença vai acontecer, tá? Porque funciona mais ou menos assim, com relação às vacinas, né? Eu recebo a vacina de um vírus que não tem a capacidade de gerar a doença. Então, os meus soldados, os meus anticorpos, reconhecem esse vírus, esses fragmentos de vírus ou esse vírus inativo, reconhece e deixa soldados preparados para isso. Então, preparados para a guerra. Quando a gente estiver em contato com esse vírus, esses soldados preparados vão direto no inimigo e já sabem o ponto fraco, certo? E quando a gente não é vacinado e a gente entra em primeira vez em contato com a doença, os nossos anticorpos não sabem o que esperar. Não sabem de que forma agir, não sabem qual é o ponto negativo do vírus, né? Digamos assim, uma fala mais simples. E aí acontece que a gente vai desenvolver a doença, e aí depois, é claro, depois como a gente já teve o contato, aí quando a gente tiver um novo contato, é possível que esses soldados já estejam preparados. Mas nisso ele levou um tempo, e nisso a gente já teve os sintomas da doença. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, coriza e muitas vezes aqueles sintomas mais graves, como as pneumonias virais, né, que o paciente precisa de uma assistência ventilatória, precisa de oxigênio, ou pode evoluir, inclusive, para o óbito. Então, a vacinação ela é extremamente importante e é por isso que o governo estipula que, em especial, as pessoas de maior risco, né, as crianças, os idosos e os profissionais de saúde que têm mais contato com o vírus. Por quê? Porque essas pessoas, elas não estando prontas para atacar esse vírus, eles podem fazer um estrago maior pelo sistema imunológico desses pacientes dessas faixas etárias extremas, a criança e o idoso, estarem mais vulneráveis, tá? Eles serem um pouco mais frágeis. E o profissional de saúde, porque está mais exposto, né? E ele também não pode ficar levando esse vírus para os outros pacientes. Doutora, uma última pergunta. Como age no organismo a medicação recomendada em casos positivos?
A exemplo do Tamiflu. Seguindo, então, a próxima pergunta, e a última pergunta é: como vai agir o Tamiflu ou o oseltamivir, né? Então, eu desenhei aqui para vocês verem, mas eu peço desculpas porque é por isso que eu sou médica, né? E não sou desenhista, tá bom? Porque não ficou muito bom. Mas olha só, então aqui eu fiz um desenho de uma célula, aqui eu fiz um desenho do vírus da influenza, que ele é mais ou menos assim, tá? Bem mais bonito, tá bom? Então, o que acontece? O vírus, como a gente já tinha comentado, é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa entrar na célula para poder se multiplicar e sai da célula para poder infectar as outras, tá? Então, como que funciona o oseltamivir ou o Tamiflu? Ele vai agir inibindo a produção, é uma enzima, né, chamada neuroaminidase, que vai fazer esse envelopinho aqui do vírus, né? Então, quando o vírus vai sair da célula, se eu não tiver o envelope, ele não vai poder virar vírus. Então, acaba que diminui a multiplicação e a replicação do vírus, né? Ele não vai ter como produzir, mais ou menos simplificadamente é assim. Então, ele não vai poder produzir direitinho essa capinha e aí não vai ter como infectar outras células. Então, o oseltamivir funciona mais ou menos assim. Esse aqui é o nosso esqueminha, né, do vírus e da nossa célula, né? Então, só aproveitando aqui que a gente tem o desenho, só lembrando que muitas vezes, então, alguma coisa muda nessas proteínas que o vírus tem em volta, né? E aí acontece que o meu soldado, quando chega aqui, fala, opa, até parece o vírus da gripe, até parece o vírus influenza, mas tá esquisito, não sei como lidar. E aí vai ter que estudar o vírus, leva tempo para produzir os soldados adequados para eliminar o vírus. Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? Tanto a vacina, né, no sistema de imunização do nosso corpo, como o remédio, tá bom? Eu fico à disposição para novas dúvidas, espero ter esclarecido e até uma próxima. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Doutora Camila, foi um prazer tê-la conosco. Até mais!